Então, uma das grandes diferenças do exercício unilateral é a maior necessidade de estabilização. Óbvio que essa necessidade de estabilização ela pode modificar de acordo com o exercício, mas a gente pensaria da seguinte forma: é como você estivesse analisando os sistemas de alavanca. Então, se você tem uma carga de um lado e do outro lado você não tem a mesma carga, a tendência é que você tenha uma rotação para o lado que tem a carga. Então, para que não ocorra essa rotação, esse lado tem que ter, né, a função maior dos estabilizadores para não permitir que ocorra essa rotação. Então, essa é uma das grandes diferenças, por exemplo, do exercício unilateral, porque ele vai ter essa assimetria de cargas entre os lados. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos braços de resistência, no sistema de alavanca, esse lado aqui ele vai ter que gerar mais força em questões de estabilização para que o corpo ele fique estabilizado. Porque se você está segurando a carga, por exemplo, de um lado, né, para fazer, por exemplo, o desenvolvimento unilateral, como a carga está desse lado, a tendência é que eu faça, né, uma projeção para esse lado. Mas para que isso não ocorra, eu preciso dos músculos estabilizadores para manter o meu tronco alinhado. Outro exemplo que eu até cheguei a dar para vocês também foi, por exemplo, na remada unilateral. Então, quando você faz a remada unilateral, a tendência é que esse peso ele te puxe em rotação. Só que para que isso não aconteça, você tem músculos que estão atuando como estabilizadores para impedir essa rotação. Então, se você estivesse, por exemplo, aqui fazendo a remada com o peso desse lado, a tendência é que o peso ele te puxasse para cá. Só que para que essa questão não ocorra, você vai ter músculos estabilizadores agindo ou atuando com maior atividade. Então, uma das diferenças do exercício unilateral é justamente essa questão de uma maior necessidade de estabilização. E aí é uma variação interessante para quando você pensa, por exemplo, em ativação de músculos do core, ou seja, músculos centrais.